Falando um pouco dos assuntos internacionais, o governo russo abriu uma investigação criminal contra um correspondente da CNN pelo trabalho de reportagem feito por ele na região de Kursk. Nick Walsh esteve no território russo ocupado pela Ucrânia e o Américo Martins traz os detalhes. Américo, infelizmente, não é uma prática surpreendente vindo dos russos. Não. Nada surpreendente, os russos, logo depois da invasão da Ucrânia, adotaram muitas leis restringindo dramaticamente o trabalho da imprensa e agora eles anunciaram isso, que abriram uma investigação criminal contra o Nick Patton Walsh, que é um dos correspondentes seniors da CNN Internacional. O que aconteceu exatamente, Tainá? O Nick Patton Walsh entrou no território russo pela Ucrânia, chegou numa cidade que fica a 10 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, que se chama Sudza, na região de Kursk, onde exatamente as tropas ucranianas invadiram o território russo, pegaram os russos no contrapé há cerca de 2 semanas. Neste momento, os ucranianos dominam 1.500 quilômetros quadrados de território russo. E o Nick Patton Walsh, como bom repórter, entrou nesse território para contar a história dessa invasão, contar o que estava acontecendo. Ele entrou escoltado por soldados ucranianos a convite do governo ucraniano, obviamente, porque não tem como garantir a segurança dele se ele não for com algum tipo de ajuda militar. Isso é tradicional, isso é normal em muitas coberturas internacionais, muitas coberturas de guerra. Agora, a FSB, que é a maior agência de inteligência interna da Rússia, disse que ele cruzou essa fronteira ilegalmente, porque continua sendo, obviamente, território russo, apesar de ocupado pelos ucranianos, e abriram essa investigação criminal. Segundo as autoridades russas, ele, o repórter da CNN, vai entrar numa lista de procurados internacionais, embora a Rússia não tenha afirmado qual é essa lista. E eu queria aqui também, Tainá, dar a posição da CNN, que eles soltaram uma nota dizendo que ao longo desse conflito, e isso é fato, a equipe da CNN fez reportagens factuais e imparciais cobrindo as perspectivas tanto da Ucrânia como da Rússia nessa guerra. Eles lembram e confirmam que a equipe foi convidada pelo governo ucraniano junto com outros jornalistas internacionais e foi escoltada pelos militares do país para ver o território que havia sido ocupado recentemente pelas forças ucranianas. Eles lembram também, isso é importante, Tainá, essa é uma atividade protegida de acordo com os direitos garantidos aos jornalistas sob a Convenção de Genebra, que regula as leis da guerra, e a lei internacional. Então, essa informação é mais um movimento aí da Rússia tentando cercear o livre exercício da profissão, o livre exercício da imprensa, Tainá.